Uma mãe atípica encaminhou esta semana uma carta de repúdio ao Centro de Referência de Atendimento ao Educando de Imbé, inconformada diante da comunicação de que seu filho, que tem o transtorno do espectro autista, será desligado das terapias após completar 20 sessões. Sobre isso, eu vou conversar com esta mãe, a Lidiane Medianeira Flores Beck. Lidiane, primeiramente agradecimentos pela sua participação aqui na Jovem Pan News Litoral. Nesta carta de repúdio que você encaminha ao Centro de Referência de Atendimento ao Educando, você tem toda uma fundamentação jurídica esclarecida para que as terapias elas sejam permanentes. Como é que você recebeu esta comunicação de desligamento das terapias e qual a situação atual? Muito bom dia, Lidiane, é um prazer tê-la conosco. Bom dia, Sandro, obrigada pela oportunidade, obrigada por dar voz à família atípica. Então, esse é um ato corriqueiro no nosso município. Todos os autistas, eles são desligados, não foi só com meu filho. E eu já vi várias outras mães passarem pela mesma situação enquanto eu esperava o meu filho na terapia. A diferença, Sandra, é que eu resolvi não me calar, eu não deixei que o medo da perseguição fosse maior do que a vontade de defender o meu filho ali. E por isso eu escrevi aquela carta, porque nós conhecemos os direitos dos autistas. Não são as mães atípicas, Sandra, que escrevem as leis. Precisa passar por toda uma junta. Então nós não criamos aquilo ali, mas sabemos que existem inúmeras leis hoje que garantem o acesso contínuo às terapias dos nossos filhos. E o quanto é necessário. Nós sabemos, Sandro, que parar uma intervenção terapêutica significa retrocesso, perder tudo aquilo que o autista já conquistou. Ele vai ter atraso no desenvolvimento, ele vai ter agressividade aumentada, ele vai ter o comportamento rígido, desregulado, e isso vai piorar totalmente o funcionamento dele enquanto vida social, enquanto vida escolar. Agora, Lidiane, as legislações são muito claras. A Lei Berenice Piana, que reconhece a pessoa com transtorno de espectro autista como pessoa com deficiência, garantindo atenção integral à saúde de forma contínua no acesso a tratamento. Também a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência estabelece o direito à habilitação e reabilitação contínua. A própria resolução normativa da Agência Nacional de Saúde determina que não há limite para sessões de terapias com multiprofissionais, como fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, entre outros, no tratamento do transtorno do espectro autista. Nessa comunicação que você recebeu da Prefeitura de Imbé, ela dá um motivo para cessar, para que o seu filho seja desligado destas terapias após 20 sessões? Não, Sandro, não há nenhum... É uma comunicação verbal do profissional que atende a criança, né? O profissional só comunica. Tem mais uma ou duas sessões e depois vai ser desligado, porque isso é uma normativa que o município criou. O município criou um esquema tão tosco, porque eu não consigo pensar em outra palavra para colocar isso, Sandro. Tão tosco que eles ainda nos fazem escolher aonde nós vamos querer ter a terapia. Então, eu vou explicar. Nós temos uma Secretaria de Saúde e uma Secretaria de Educação que se juntam contra os direitos do autista, e elas colocam assim, para que todos os nossos ouvintes entendam. Na Secretaria de Saúde, a criança, ela irá por uma fila, porque o município ele não tem as terapias todas necessárias para o autista. Então, ela vai por uma fila de GERCOM, e tem muitos autistas do município esperando já há anos ali,
e com isso retrocesso. Aquele que era nível 1, ele vai evoluindo para nível 2 e nível 3 e os danos são irreparáveis. Então ele vai ficar naquela fila, porque a Secretaria de Saúde ela não dá conta. Quando nós somos chamados, que na maioria das vezes é judicializado, nós vamos conseguir no máximo, dependendo do nível de gravidade daquele autista, 2 horas por semana, quando que os estudos já provam que o ideal seria, em média, de 25 a 40 horas de intervenção. A nível Brasil, vamos colocar, a nível Brasil, 86% dos autistas têm 5 horas, então nós não estamos nem na metade do nível Brasil, tá? Falando SUS. Isso para a nossa Secretaria de Saúde. Quando nós questionamos, porque as mães vão atrás o tempo inteiro, nós não temos um segundo de paz na nossa vida. Quando nós questionamos na Secretaria de Saúde, nós recebemos uma carta tosca que não explicava nada e muito menos, o que dava a entender, que nem a secretária de saúde tem noção de onde vai o orçamento para a saúde. Porque nós queríamos entender o que está acontecendo, que as crianças não têm, o Castiacoli está sempre vazio, disse que tem uma fila enorme, eu já cheguei a registrar a minha única presença lá dentro, e para que eu tivesse prova, para não dizer que eu estava inventando aquilo, eu gravei, e aquilo ali está comigo. Na secretaria, então, Secretaria de Saúde não dá conta, né? Não se sabe por quê. Secretaria de Educação tem o papel de oferecer ao educando, que foi aí que deu todo o problema com meu filho. O educando precisa receber o acompanhamento para que lá dentro da escola ele consiga se desenvolver. Então, a Secretaria de Educação oferece via CRAI, que é onde eles desligam as crianças após 20 sessões, todas elas independente da condição que ela está. O meu filho é não verbal, ele não fala uma palavra, então ele vai ser desligado da fono. Falando ou não falando, evoluindo ou não evoluindo, isso tendo comprometimento na escola ou não, ele vai ser desligado igual. Então, eles dão ali aquelas 20 sessões, lá dentro da escola não tem um monitor para acompanhar, a maioria somente com judicialização, e as crianças voltam para a fila, até que um dia tenha vagas e elas possam entrar. Além disso, em laudo, eles têm vários especialistas pedidos. E aqui no CRAI eles escolhem, eu vou dar esse ou esse, porque eu acho que é importante esse. O resto eles não têm, ou seja, eles não estão tendo nem o mínimo do que eles precisam, não está sendo respeitado o laudo deles. E todo mundo sabe que o autismo não tem cura, ele não vai ter. Então, como é que essa criança vai receber a alta desse atendimento? Muito bem. A partir de tudo isso que está acontecendo, e você falou na questão da judicialização, e neste processo judiciário ele tem um papel de extrema importância. Você já tem pretensão de buscar os direitos do seu filho e os seus direitos junto ao Poder Judiciário? Sim, eu já tenho uma ação de saúde. Dessas 25 horas que eu falei para ti, que é o mínimo ali que se pede, né, em estudo, nós temos 9 horas. A outra hora é fornecida pela educação. Então, meu filho, nível 3, ele recebe, judicializando, 10 horas, porque nem o judiciário parece entender a gravidade e o quanto isso limita esse ser para a vida inteira, porque cada hora de terapia, Sandro, faz toda a diferença. A gente já sabe que quanto mais intervenção, mais ganho no desenvolvimento essa criança tem. E além de cortar a terapia, ser um ato abusivo, ele tira a possibilidade de dignidade dessa pessoa lá no futuro, ele adoece uma família inteira, porque a mãe entra em burnout, porque precisa correr o tempo inteiro, o pai em depressão por ver como está o filho regredindo, como a mãe está doente. Então, gera um problema de saúde para toda a família, um gasto muito maior do que cumprir o que se pede, oferecer a terapia, porque a terapia ela não é luxo, ela é sobrevivência para a família atípica.
Agora, Lidiane, vocês já tentaram, você principalmente, mas eu incluo outras mães atípicas, porque acompanho a agonia de vocês no município de Imbé, já há muito tempo, e as dificuldades que vocês têm de acesso às autoridades para que os problemas sejam resolvidos. Como é que vocês já tiveram reuniões com o prefeito, com a secretária da Saúde, Educação, enfim, que poderia minimizar esses impactos? Sandro, para te ter uma ideia, está acontecendo no nosso município amanhã, né? Uma audiência pública, né? Uma ação para que se discuta a educação aqui, Sim. Né? Está se acontecendo no nosso município também roda de conversas com as mães atípicas, mas eles nos levam para lá para nos dar chá, enquanto eles declaram guerra contra os nossos filhos, porque eles não querem que os nossos filhos estejam na escola. Uma família típica, se ela não leva uma criança por 3 dias, o conselho tutelar é acionado. Nós temos criança há meses autistas sem frequentar uma escola porque não tem um acompanhante para ela, não tem um monitor. Nós tivemos um caso de uma mãe que foi orientada a educar o seu filho em casa, porque a escola não queria mais aquela criança lá. Então, nós estamos recebendo a carga de ter que assumir as terapias, ser terapeuta dos nossos filhos, nós precisamos ser professoras dos nossos filhos, e isso tudo não adianta nos levar para conversa, nós precisamos ação, nós precisamos unicamente que os nossos direitos sejam respeitados, é só isso, a gente não tá pedindo privilégio, Sandro, para nada, a gente só quer que os nossos filhos entrem na terapia e mantenha, porque a gente sabe o dano irreversível que é tirar ele dali, é muito pior do que nem ter colocado. Agora, Lidiane, a partir de que, por exemplo, encerra-se essas sessões de terapias com as crianças, como é que fica? Como é que fica a criança? Como é que fica a mãe? Tem que entrar numa fila novamente, fazer todo um processo? Como é que funciona essa logística? Que não dá para entender, né? Não dá, é exatamente isso. Terminam as sessões, simplesmente dito assim, o filho vai ser desligado. A maioria das pessoas já acostumou, Sandro, porque não tem voz, não tem oportunidade de falar. E eu espero que o meu relato e que a minha vontade de ir atrás traga todas as outras mães que não tiveram voz lá e possam ter pelos seus filhos, porque o que a gente vê lá em casa, quando eles saem, é aumento de crise, é agressividade, é autolesão, Sandro, é criança tentando suicídio. Isso é algo assim, que é inadmissível, sendo que eles estavam regulados dentro da terapia. É adoecer todo mundo, uma família inteira, uma sociedade inteira. Muito bem. Este evento que você se refere, ele é realizado pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, é uma audiência pública, acesso e qualidade da educação infantil, que acontece em Imbé nesta sexta-feira, e a iniciativa faz parte do ciclo de debates Educação Agora, proposto pela presidente do colegiado, a deputada Patrícia Alba, do MDB. Vai ter a participação de integrantes do Tribunal de Contas, também da professora Caroline Gobato, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Campus Osório. E uma das questões que serão debatidas é a questão da inclusão e uma melhor educação para essas pessoas. Agora, Lidiane, você enxerga um horizonte num futuro próximo para que todos os atendimentos, tanto na saúde como na educação, eles sejam efetivados de uma forma eficiente no município de Imbé, ou está longe disto? Sandro, eu acho que está longe, mas nós temos alguns movimentos dentro de alguns vereadores, a vereadora Virna,
Guiner. Eu não sou da política, então não conheço muitos nomes, mas dentro das nossas atividades tem alguns que participam e sempre apoiaram a causa, muito antes dos eventos acontecerem. Então são pessoas parceiras que têm autistas na família ou próximo, ou se sensibilizam com isso. O que nós pedimos é que o orçamento participativo comece a incluir, porque, Sandro, nós estamos 1 para 31 autista. E isso está crescendo. Muitos não têm diagnóstico. Muitos, inúmeros não têm. A criança que tem autismo, geralmente é genético. Lá em casa, alguém também tem. Alguém também vai precisar, o pai ou a mãe. Então, a gente precisa olhar e criar centros de referência. Não é tirando um para colocar o outro que vai resolver, porque tu está desregulando 2 ao mesmo tempo. Não é assim, não pode ser desse jeito o andamento. Precisa ter acompanhamento para todos, porque o autismo não tem cura. Então, tem que se pensar a longo prazo. Como eu vou manter o acompanhamento desse autista para que ele possa, no futuro, ser alguém que consiga estudar, trabalhar e manter a vida como muitos outros que a gente vê por aí, porque o autista ele tem inúmeras possibilidades. Ele tem um funcionamento diferente, mas ele tem muitas possibilidades, e a gente vê vários aí com inúmeras aptidões. Então, ele precisa ter a oportunidade. Não dá para tirar já lá na primeira infância, que até os 6 anos é onde ele tem a maior janela. Então, é ali que a gente tem que investir, é ali que a gente tem que dar tudo, dentro da escolinha infantil, dentro do sistema de saúde, é ali que tem que começar, é a nossa base, e manter. Para isso, precisa-se contratar pessoas, criar cargos de concurso, precisa ter centros de referência para que dê conta. Hoje a nossa saúde não dá conta nem da criança atípica, porque não tem nem pediatra no posto 24 horas. Bom, Lidiane, eu estou aqui em frente a uma matéria do governo do estado, porque lá em 2023 foi inaugurado o novo Centro de Atendimento em Saúde do programa Te Acolhe, que, conforme a matéria, o local atenderá por mês pelo menos 150 pessoas com transtorno do aspecto autista. Enfim, fala aqui que vai ter vários profissionais à disposição. Como é que é hoje o funcionamento deste centro? Porque a gente tem recebido inúmeras informações de que deixa muito a desejar. E veja que há recursos do governo do estadual sendo destinados a ele. Exatamente, e essa é uma das contestações que nós fizemos à Secretaria de Saúde enquanto mães, né? Sim. Porque, Sandro, se tem um repasse de 100 mil para o Te Acolhe e não tem criança lá dentro, o que está acontecendo? Porque nós chegamos lá, na maioria das vezes está vazio. Outra coisa, o meu filho faz fisioterapia ali, eu preciso levar o equipamento que ele vai usar, não tem lá dentro. É um equipamento básico. Nós já vimos relato da arte terapeuta dizendo que precisou levar material para usar com a criança. Então, aonde está esse valor que é destinado para a saúde que não está chegando? As crianças lá também são desligadas. Lá tem uma fila de espera de mais de anos para aquela criança entrar. E o programa é maravilhoso, mas o que está acontecendo que ele não está funcionando? Por que ele não está acolhendo essas crianças? Porque lá não tem as 150 crianças, como é dito, está sempre vazio. Muito bem. Bom, para encaminharmos o final de nossa entrevista, Lidiane, após este seu relato que mostra deficiências no atendimento no município de Imbé, e isso já vem há longo tempo, vocês, mães atípicas, têm ações a serem desenvolvidas para que possa, de alguma forma, fazer com que o município mude esse perfil de atendimento às crianças atípicas? Sim, nós estamos buscando, junto ao MOAB Brasil, o apoio para que eles intervenham por nós, para que sejam a nossa voz legal. Existem outros projetos em andamento,
como os CIPs, para que se crie aqui os centros de referência, né? Mas nós precisamos, o ano que vem tem eleição, né? Eu não sou uma pessoa ligada à política, então me corrija se eu estiver errado, por favor. Mas nós precisamos que esses representantes públicos olhem, percebam a necessidade, percebam o agravo do que está acontecendo e junte-se a nós. Muito bem. Lidiane, o microfone vai estar sempre aberto aqui na Jovem Pan News Litoral para você, para as mães atípicas de todo o litoral norte, porque essa é uma causa que nós julgamos ser de extrema importância e na ótica, principalmente deste radialista, os gestores deveriam ter um olhar adequado para esta situação. Somos sabedores das dificuldades, mas a educação e a saúde tem que ser em primeiro lugar. Conversei aqui na Jovem Pan News Litoral com a Lidiane Medianeira Floresbeck. Lidiane, agradecimento, sucesso, ótimo trabalho e estaremos sempre à disposição. Obrigada, Sandro. Posso deixar uma última mensagem? Claro, fique à vontade. Então, eu deixo aqui o meu pedido, o meu apelo aos gestores, às autoridades, a todos os cidadãos que escutem os gritos da família atípica. O futuro das nossas crianças está nas mãos de quem decide hoje se eles terão ou não direito à terapia. E nós, mães, nunca vamos nos calar. Ok. Obrigada, senhor. 10h52, 10h52, a temperatura está em 19 graus, o microfone está à disposição aí também para qualquer tipo de manifestação da Prefeitura de Imbé.